Muito bem, alunos, bem-vindo à nossa última aula sobre o período simples. A gente está fazendo uma maratona de aulas a respeito da sintaxe. A gente vai estar vendo nessa última aula o vocativo e o apóstrofo, para que a gente possa encerrar esse assunto. Lembrando que foram 6 aulas, a gente estudou bastante a sintaxe nesse período simples, e vou deixar o card acima do vídeo para que você possa ter acesso a pelo menos a aula anterior, que vai gerar acesso às outras aulas, mas é uma lista, tá, de várias aulas que dizem respeito a esse assunto. E a partir da próxima aula, sim, a gente vai trabalhar a sintaxe numa perspectiva mais avançada, onde a gente vai estar trabalhando com o período composto, ok? Então, vamos então a essa aula. É uma aula bastante curta, tranquila. O que é um apóstrofo? Apóstrofo é o termo que explica, gente, que esclarece outro termo, geralmente um substantivo ou pronome que precede. Ele fornece informações adicionais sobre o termo a que se refere. Faz parte da sua estrutura sintática. Então, por exemplo, aqui, se eu disser assim, por exemplo, aquele rapaz, o de vermelho, é meu amigo. Então, se eu falo o de vermelho, então eu estou explicando aquele rapaz que estou indicando no grupo. O de vermelho é um apóstrofo, porque explica quem é. Ou seja, então ele dá nome aos bois, por exemplo, por assim dizer, tá? Por exemplo, aqui, ó, explicativo. Ele, o famoso ator, chegou ao evento. Como ele explica esse ele, isso aqui se torna um vocativo. Então, a capital do Brasil, Brasília, é uma cidade moderna. Então, ele explica a capital do Brasil, quem? Brasília. Ele pode ser usado na enumeração de coisas, por exemplo. Ele trouxe frutas, maçãs, bananas e laranjas para a festa. Então, como eu expliquei frutas, como tem maçãs, bananas e laranjas, todo esse termo aqui que está em laranja, ok? E o vermelho, são termos que a gente chama de apóstrofo. Outros exemplos. João, meu amigo, veio me visitar. Então, meu amigo também está em vermelho aqui, ele representa um apóstrofo. A cidade de Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, é um destino turístico famoso. Então, a cidade maravilhosa explica Rio de Janeiro e se torna um apóstrofo por causa disso. A música, uma arte universal, encanta pessoas de todas as idades. Então, a música, uma arte universal, apóstrofo. Ele pode indicar o nome de um autor, por exemplo, João da Silva, escritor renomado, lançou seu novo romance. Então, como ele explicou João da Silva, que ele é um escritor renomado, ok? Então, ele é um apóstrofo. Ele pode trazer o nome de um prédio, de um edifício. Por exemplo, o Teatro Municipal, um dos principais centros culturais da cidade, recebeu um grande espetáculo. Então, como ele explicou, ele vai se referir a um apóstrofo. De acordo com o valor que tem essa relação ao termo a que se relaciona, o apóstrofo pode ser explicativo. Vou pegar uma caneta aqui, gente, que é mais fácil para a gente trabalhar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho explicativo. Assistir a um documentário sobre Elon Musk, criador da Tesla. Então, isso aqui é um apóstrofo. Entre outras empresas.
Ele pode enumerar. Para vencer na vida são necessárias 3 qualidades: vontade, determinação e paciência. Então isso aqui é o aposto. Ele pode recapitular camisas, tênis, sacolas, canetas, todos. Então juntou, né, o conjunto de tudo aqui, ó. Aposto, isso aqui é um aposto. Espalhados no quarto de Jonas. Ele pode trazer uma explicação comparativa. Rio caudaloso, serpente negra. Aposto traz o progresso para as regiões ribeirinhas. Atenção, gente, na escrita, o aposto é sempre precedido por vírgula ou 2 pontos, tá? Então, sempre vai ter vírgula ou 2 pontos. E o aposto que é explicativo e comparativo são antecedidos e seguidos de vírgula, ok? Então, são 2 regras que vocês devem se atentar bastante. Ó, todo exemplo tem aqui, ó. Tá? Vírgula. Então, outros exemplos. O pai, seu Afonso, adorava dançar. Ok? Aposto do sujeito. Ontem, segunda-feira, expliquei ontem, eu fui trabalhar cedinho. Então, aposto de adjunto adverbial de tempo. Preparei tudo. Os conteúdos, a revisão e a prova. Então, isso aqui é um aposto. Falei para a Fernanda, pintora fantástica, que comentaria o quadro dela. Ok? Então, isso aqui, ainda que seja uma frase meio fora de padrão, quadro dela, o seu quadro seria melhor, mas tudo bem. Isso aqui é um aposto. Professor exemplar, tal culta que a gente permitiu que os alunos fizessem a prova em grupo. Então, aposto do sujeito oculto. Nota, o aposto pode vir antes do termo a que se refere. Tá? Professor exemplar, então aposto está oculto. Só conseguia pensar em uma coisa: publicar um livro. Então, é um aposto de um aposto. Tá? Então, grosso modo, o aposto ele serve para explicar um termo a que ele se refere. Nada mais que isso. Muito fácil, né, gente? Tranquilo. E agora, o que é um vocativo? O vocativo ele é uma invocação. Quando eu chamo, num momento de interlocução, de uma conversa, por exemplo, alguém que eu não conheço, o senhor poderia me indicar onde fica o correio? Então, o senhor é um vocativo. Eu chamei, invoquei. Então, o vocativo é um termo que se utiliza para chamar ou interpelar a pessoa a que se dirige a fala. Ele é um termo isolado, separado por vírgula e que não exerce função sintática na frase, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele não exerce função sintática, mas serve para indicar o interlocutor. Por exemplo, Maria, vem aqui. Direto, indireto. Meus amigos, desejo-lhes um bom dia. Então, meus amigos aqui é um vocativo. Por exemplo, num grupo de WhatsApp, né? Posso falar isso de modo indireto. Maria, estou falando de modo direto. Maria, vem aqui. Estou me dirigindo para ela. Pode ser um tratamento de cortesia. Senhor, poderia me ajudar? É um vocativo. Você está perdido na cidade. E, por exemplo, pede ajuda a alguém. Isso é você invocou, chamou a pessoa para te ajudar. Essa é a função de um vocativo. O vocativo é um termo em que a função de interpelar diretamente o interlocutor, ou seja, no momento de contexto de conversa, ele é bastante usual. A sua função é estabelecer um vínculo explícito com um contexto discursivo. Vocativo é um termo que goza de independência sintática no interior das orações e dos períodos. Por exemplo, Rodrigo, onde você colocou o caderno da escola?
editorial. Isso aqui é mais uma coisa de edição. Mandar e-mail para o autor. É um documento um pouco diferente. Quando você está no aeroporto e é passageiros do voo 815, é um chamamento. Atenção ao último chamado. Então isso aqui é um vocativo, ok? Prezados funcionários, atente ao uso da máscara. Prezados funcionários, de novo, ó. Ambientes detetizados, cuidado. Então, vocativa é isso, gente, ó. Mas qual a diferença entre o vocativo, o apóstrofe e o vocativo? É justamente isso. Um deles tem função sintática. Por exemplo, o apóstrofe estabelece uma função sintática com outros termos da oração. Exemplo, aquele menino, Henrique, ainda não almoçou. Ele tem uma função sintática aqui, ó. Ok? Por exemplo, aqui, ó. O apóstolo Henrique se refere ao substantivo menino, esclarecendo quem é o menino. Tá, gente? Tá errado. Menino, tá? Menino. Nesse exemplo aqui do vocativo, o vocativo não estabelece relação sintática com outro termo da oração. É um termo independente. Por exemplo, Henrique, vem almoçar. Então, o vocativo Henrique é um termo independente, isolado, que não mantém relação sintática com nenhum outro termo da oração. Essa é a diferença básica. Então, a gente encerrou a nossa 6ª aula. E eu vou deixar um card acima para que você possa entrar nessa 2ª fase do nosso estudo sobre a sintaxe, onde a gente vai estar estudando os períodos compostos. Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.